Como é bom estar com vocês. E agora, gente, nós estamos com o nosso convidado, Diego Augusto. O Diego é de Sete Lagoas, formado em Direito, né? Bacharel em Direito, estudante de Filosofia, professor e diretor do Centro Senhora da Luz. E é o meu professor também. É um jovem lindo que está conosco e, na graça de Deus, nas terças-feiras nós temos formação e eu tenho essa graça, essa bênção de ter ele como professor, ele também como Padre Milton, Padre Rafael, a Nívia e tantos outros, né, do Centro Senhora da Luz, a qual vocês sabem que eu faço parte também. E ele está aqui hoje para nos falar sobre fé e política, sobre a importância do voto, sobre a consciência do voto. Então vai ser muito bom esse bate-papo aqui com ele. Ele é filho do Ronaldo Lúcio e da Maria Inácia, esse casal lindo de Sete Lagoas, a qual mando um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por esse filho abençoado, né? Os pais, a gente tem que agradecer toda hora por esses filhos lindos que vêm aqui também. Tudo bem, Diego? Verdade, tudo bem, Jerusa. Obrigado, prazer imenso estar aqui, né? Prazer é nosso, que bom que você está aqui conosco. Sim. E já nós queríamos que você definisse política. O que significa política? Só, antes de tudo, um regalozinho, né, em nome do Centro Senhora da Luz, para a TV Gerais, da nossa loja lá. Né? Olha só, pra gente, vocês que gracinha. aí. Tá vendo, Alberto? Que coisa boa. Então, olha só, eu vou até abrir daqui a pouquinho, nós vamos abrindo. Pode ficar à vontade. Para né? ver aqui, gente, porque eu acho que presente que a gente ganha ao vivo, Sim. assim, a gente tem que abrir com o selinho de Nossa Senhora da Luz. Isso, com essa da nossa loja linda. Lá. Que coisa maravilhosa, a gente fica muito feliz. Vamos ver aqui esse presentinho que eu ganhei, que eu acabo de ganhar. Ah, mas não tinha melhor, né, gente? Você sabe que eu sou fã de um terço, sou uma mulher do rosário, rezo o rosário já há uns 5 anos diariamente. Olha só, que coisa mais linda de Deus. Olha, novena de Nossa Senhora da Luz, os cartõezinhos. Meu coração. A oração de Nossa Senhora da Luz. Ah, eu fiquei muito feliz. Isso aqui para quem é devoto, para quem é católico praticante, né? É verdade. É bom demais, Deus lhe pague, viu? Sim, sim. Muito bom mesmo, Diego. Que a Santíssima Virgem, né, continue abençoando, te conduzindo aí também e tudo. Amém. E né, agradecer também aos padres e a Nívia por ter liberado aqui, estar aqui com você hoje. Está aqui, né? Nós mandamos um beijo especial. Sim. Muito obrigada pelo presente. Não, tranquilo, um regalozinho para vocês. Regalo. Gracinha. Mas então, meu querido, me fala sobre política, fala para os nossos telespectadores. Sim, então vamos lá, né? Quando a gente estuda ciência política, né, na primeira aula, assim, a gente pode perceber que a política, né, baseada em Aristóteles e depois com São Tomás de Aquino, né, política é a arte da prudência, né, e é uma das últimas artes arquitetônicas, né, das ciências sociais práticas, né. Por isso que a política, assim, é como se fosse como para Aristóteles, né, o fim da ética, né. O fim da ética é a política. Por quê? Porque a política é a arte da prudência e a prudência é escolher as coisas, né, o bem segundo a reta razão. Então, num certo sentido, a política seria a arte do possível, né, aquilo que me é possível naquela circunstância, escolher o melhor. Né? É interessante usar a palavra arte, né, Diego? Sim. Esse conceito de arte não é como a gente entende arte hoje, né? Porque hoje a gente entende arte como uma mera técnica, coisa do tipo. E para eles não. A arte seria uma ciência do espírito, ou seja, é a razão humana, né? É a lei natural humana que decide, né? e busca, né? Fazer com que a realidade, né? Seja reflexo e símbolo daquilo que está no espírito da pessoa. Então, por isso, em certo sentido, isso é considerado arte. Por quê? Porque visa o belo, o bom e o justo, né? Então a política, como ela é uma das últimas artes arquitetônicas, ou seja, que engloba toda aquela formação humana, intelectual, moral, ética, familiar do povo, da família, por isso que ela é arquitetônica, porque ela depende disso para ela ser efetiva, né? Por isso ela busca e tem em mente, né, tem esse horizonte
né, para se buscar, como diz Aristóteles, o bem da polis, né, ou seja, o bem comum, né, da polis, né, que seria o bem de todos, né, não um bem individualista como a gente vê hoje, né, o bem só da pessoa e tudo, não, seria o bem que seria comum a todos, né, baseado justamente nisso, essa lei natural, lei humana, né, impregnada em nós. E qual que é o papel da política na sociedade, nesse gancho aí Sim. que a gente Sim. já tá aí nessa caminho, vamos Sim. falar também sobre isso, Sim. sobre esse papel. Sim, verdade. Então, a política, né, alguns definem hoje como, antes, né, a política hoje é a guerra de ontem, né, porque nessa questão, que hoje muito se perdeu, né, desde Maquiavel, né, até hoje mais ou menos a política sofre essas deturpações e tudo, né, perde um pouco esse caráter, né, de arquitetônico, né. A política hoje, então, ela se parece mais com uma briga, né, como se fosse assim, uma briga de valores, uma briga de princípios, uma briga de poder, né. A política hoje é assentada no poder, né, então, ou seja, é uma briga assim daquela pessoa que consegue convencer melhor a outra, né. E esse era um dos perigos, né, que já Platão e Aristóteles também já dizia dos perigos da democracia, né. Então isso veio bem de antes, né, Bem de antes e tudo. Então, hoje, né, a política, né, se resume, né, como a gente pode dizer, assim, nessa briga de poder, né. Então, ou seja, ela é muito importante hoje para nós, né, no ambiente, né, Brasil, Paraupeba, né, Sete Lagoas e tudo. Por quê? Porque ela define aquele que vai deter o poder, não só econômico, administrativo, né, mas também político. E por que o poder político também é importante nessa busca para o bem comum? Porque o prefeito, o vereador, ele vai poder, por exemplo, assinar contratos, acordos, definir regras, diretrizes que aquela cidade, aquele núcleo social vai seguir. Então, por isso que é muito importante. E por isso que o político, ele representa os anseios dos nossos valores, né? E é importante a gente ter esse discernimento, né? Não só para escolher, quanto também, né, para aqueles que vão se candidatar, né? Eu defender uma pauta e tudo, ter em mente, né, toda essa classe, né, que eles representam, né? E a democracia, né, como nas palavras, né, de Platão e depois, né, com Aristóteles e até certo ponto também Maquiavel e tudo, a democracia, ela representa polos distintos de uma sociedade completa. Então, ou seja, a democracia, ela deve ter essa capilaridade, né? Ou seja, não deve ter representante de um ou de alguns, porque isso já não seria democracia, seria uma aristocracia, mas teria que representar todos. Porém, observando sempre aquela busca do bem comum. Então, por exemplo, um valor comum, né? A maioria de nós hoje somos católicos, né? Então, ou seja, os valores católicos da igreja, as diretrizes da igreja e tudo, teriam que perpassar em maior escala, né, a política, né? Coisa que muitas vezes a gente não vê. A gente vê pessoas, né, que buscam mais o bem em si, o prazer em si, né, para ele e tudo, e se esquece às vezes, né, que a política vai muito mais além, né, do que meros valores econômicos, né, ou cargos ou status, né? E como que você vê isso hoje? Por que a política chegou hoje a essa distorção tão grande? Sim. Então, a gente remonta lá ao Renascimento, né, com Maquiavel. Quando Maquiavel diz, por exemplo, que para o político, para o príncipe, né, não é necessário mais as virtudes, ou seja, não é necessário mais ele ser bom, é necessário ele ser pragmático, ou seja, ele não busca mais primeiro ser bom, ser um bom pai, né, ou né, um bom familiar, um bom cidadão. Ele tem que ser aquilo que lhe compete a fortuna. Então, ou seja, a fortuna seria as riquezas, os prazeres. Então, ele teria que buscar aquilo que, de certa forma, seria mais benéfico, independente de ser bom ou ruim. E como se diz, esse conceito? Essa perca da virtude começa a fazer com que a pessoa, né, tenha o seu próprio juízo em si e busque aquilo que para ela vai ser mais afortunado, né? Vai mais afortunada. E aí se perde a questão, esse valor humano básico, né? Que, ou seja, que é da virtude. E virtude, né? O valor humano básico todo mundo, né, acho que sabe, que o amor, família, liberdade, propriedade, né, e tal. Então, por isso que isso dá margem para as ditaduras, né, por exemplo. Às vezes, para um ditador, a liberdade não é um valor em si e não é um bem comum, então ele não precisa ser tão virtuoso a ponto de preservar a liberdade daquele povo. Então, por causa dessa perca da virtude, essa perca na realidade, de ser realmente humano, né? Esse bem humano básico, como diria São Tomás de Aquino, então acontece muito essa deturpação hoje.
E cada vez mais ela vai se fragmentando e, nas palavras do filósofo Francis Shelley, ela vai o quê? Se puerilizando, ficando baixa, rasteira, né? A ponto que hoje muitas vezes a gente tem uma ojeriza da política, né? Coisa que não deveria ser. De tão nobre que ela é essa arte. Porque isso eu costumo falar muito. As pessoas falam assim, já até frases prontas ou conceitos prontos. Eu não gosto de política, eu não quero falar sobre esse assunto de política, porque política não me favorece, mas o papel da política não é esse, né? Sim, com certeza. E, na verdade, nós temos política em tudo que a gente comanda. Com começar certeza. da nossa casa. Justamente. Né? Do grande governante que é o homem, o marido, o esposo, que governa a sua família. Justamente. E assim vai perpetuando ali, vai envolvendo tudo isso. E como que esses valores se perderam, né? Sim. E uma outra coisa, a importância do voto hoje, para a gente escolher bem essa pessoa que vai nos representar, mesmo diante desse quadro todo que você falou aqui, dessas questões de virtudes, valores, virtudes, como que deveria ser essa avaliação? Primeiro, a importância do voto e depois dessa avaliação. Sim. Primeiro, assim, o que a gente pode ter de diretrizes gerais, né, para ter um candidato ele busca, né, esse bem comum, ele é individualista, ele está fazendo política personalista, né, que a gente fala, ou seja, ele está buscando só ficar bem para ele mesmo e não para os demais. E segundo também, então, ou seja, primeiro ter essa questão, e segundo, né, também ver se ele busca realmente o bem comum, quais propostas, que tipo de direcionamento ele tem, qual é a formação dele, o que ele pensa, por exemplo, sobre o que é a vida, sobre o que é liberdade, propriedade, sobre o que é a família, né? Família que é a cella mater, né, da sociedade. Então, ou seja, toda a sociedade se baseia e se funda na família. Então, um candidato que né, não despreza a família está desprezando a própria sociedade, em certo sentido que ele está. E muito mais do que ele pensar, ele agir. Sim, por isso analisar esse plano, né, essas propostas, esses projetos que porventura ele vai ter. Não quer dizer também, né, que às vezes o vereador e tudo vai conseguir, né, assim, buscar, né, ter... Tem um mosquitinho trabalhando, né? Bate nele que sai. Buscar, né, assim, fazer, porque ele vai pegar esse projeto e vai apresentar na Casa Legislativa, né? E aí, por isso que é importante nós, né, enquanto aqueles que votamos nele, ter essa militância de ir, pressionar, falar com os demais vereadores, olha, esse projeto é importante para a nossa cidade, porque política não é só uma pessoa que faz, ou alguns, política passa por todos nós, então por isso isso é ser cidadão, né, para Platão, por exemplo, para Aristóteles, que é aquele que se engaja não só participando, mas sendo ativo naqueles projetos, naqueles planos, né? Então, ser cidadão é isso, né? Ou seja, fazer parte da cidade, né? E por isso, e analisar, né, esses planos, esses projetos, se estão alinhados com aquilo que você também pensa e anseia, né? E busca, quanto também, e por fim também, depois, né, assim, que ele foi eleito e tudo também, ter a noção de como que está sendo essa atuação dele, não apenas a nível político, mas também a nível administrativo, né? Se não está tendo, de certa forma, corrupção, se não está tendo a famosa rachadinha, né? Se não está favorecendo, né, A ou B, né? Se está realmente atendendo as demandas, se todo mundo que vai lá, ele realmente, né, aceita e tudo, porque o que acontece muitas vezes nos comícios, né, todo mundo, ele atende todo mundo e tal, e às vezes quando chega no gabinete, não. Outra pessoa. É outra pessoa e tudo. Então, ter essa noção geral, assim, de que a gente pode almejar nos nossos candidatos, né, nos nossos políticos, né? E quando a gente fala, assim, do voto, dessa importância minha de votar, né? O meu voto é um voto individualista, né? É aquele voto que eu quero ele como benefício próprio, ou se ele é diferente daquele voto que ele é comunidade, que ele é pro todo, né? Que é aquele voto assim, essa pessoa assim realmente ela tem esse perfil. E não porque ele me favorece nisso ou naquilo. Sim. Essa questão, consciência essa consciência que nós temos que ter passa muito pela questão do caráter, né? Por isso que a política ela depende do caráter das pessoas para ela ser efetiva, né? Se uma pessoa que está votando já com essa índole, né, com esse pensamento, já mostra muito do caráter dela, né? E obviamente uma pessoa dessas, né, coisa do tipo assim, não pode às vezes, ela deve mudar. Por quê? Porque muito do que se passa na cidade ou, né, na política não necessariamente depende dela, mas ela faz parte de. Só que, porém, né, ela
é aí por isso que Santo Agostinho dizia, né, que o amor é a base das relações humanas. Mas, em certo sentido, o voto também é um amor ao próximo, porque o bem que você busca também é o bem do seu próximo. Por isso que se chama bem comum, bem não é bem individualista, né? Então, assim, essa questão do voto ele ser plural, comunitário, é nesse sentido, né? Porque a participação dele é muito importante, mas não é apenas exclusiva a ele, né? Porque lembrando que ele vai votar, né, não nas pessoas que vão lhe servir, né, mas nas pessoas que vão direcionar todo um conjunto social durante os próximos anos. E qual que seria a consequência do mau voto? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dar um intervalo para voltar, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, gente, nós estamos aqui com o Diego, nós vamos dar um minutinho de intervalo e vamos voltar para falar sobre fé e política. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão. Nós estamos aqui com o nosso convidado Diego Augusto e que está falando sobre a fé e a política, sobre a importância do voto, sobre a consequência do voto, enfim, nós estamos fazendo uma análise aqui maravilhosa. Estamos de volta, né, gente? A PVS Brasil é tudo de bom. Né? Manda um abraço mais uma vez para o Carlos, para a Sonali, para tantas pessoas que confiam no nosso trabalho. A PVS Brasil, isso aí. E estamos aqui com o Diego, né, Diego? Nós paramos falando sobre consciência, consequência que um voto mal escolhido, mal avaliado, ou até assim, vamos dizer, foi até muito bem pensado, mas o político não foi bem aquela proposta. Sim, acontece, né? E por isso um dos check and balance, né, da democracia, né, é o povo. Porque do povo que emana o poder, né? Então, vamos primeiro nesse último caso, às vezes você vota no político, ele tira a esperança do povo, né, e tal. Então, o que nós podemos fazer enquanto tal, né? Pressioná-lo, né, para que ele cumpra a agenda dele, cumpra o que ele foi proposto e tudo. E se gerar algum escândalo também e tudo, né, fazer com que, né, de alguma forma, né, ele, como um bom cidadão, né, ele possa, né, às vezes pagar, né, com isso, ou até às vezes, né, pode acontecer como já aconteceu, né, na nossa história, às vezes ele se redime e faz um trabalho até melhor, né, porque ele vê o tamanho do erro dele, por exemplo, né. Então, assim, uma das consequências é essa, né, que pode ocorrer. Mas a única escapatória, né, a nível constitucional, né, de freio contra preso que tem somos nós mesmos. Eu, você, né, nós aqui que podemos nos juntar e fazer frente ao candidato, né. E hoje, né, tem um fator muito relevante que não tínhamos antes, que é as redes sociais. Então, ou seja, pela rede social você pode tornar público ou fazer uma convocatória ou chamar de forma muito mais dinâmica e participativa de todo mundo, né? E de forma também que, muitas das vezes, né, votações no Senado e tudo de pauta são definidas por votações, né, que são feitas pela internet, né? E, enfim, e essa é uma das coisas que pode acontecer, que pode ocorrer, né? Então, ou seja, de alguma forma movimentar politicamente, né, para que ele seja pressionado, ou ele faça isso ou aquilo, né, para que cumpra a agenda dele, né? E no segundo caso, né, que por exemplo, quando não se tem mais, assim, né, já se vota, assim, já se tem as consequências, né, e tudo que às vezes a pessoa você já sabe que não é de uma índole boa e tudo, existe esse voto personalista, né, que pensa só na pessoa e ele, né, às vezes nem cumpre isso. Assim, são as consequências, né, do mal, né, ou seja, um atraso mesmo, né? É um atraso, ou seja, são, como se diz, né, muitos aí às vezes já ouviram, né, assim, que parece que o mal não tem limite, né, assim, o bem já parece que tem, mas parece que o mal não tem limite, então é isso, né, assim, e a própria, né, se a gente for ver a história humana, né, nos mostra isso, né, que
essa coisa quando a gente não tem o vislumbre, né, do bem, da esperança, né, daquilo que aspira às partes mais altas, né, do nosso ser, da nossa alma, né, a consequência realmente é a derrocada, o declínio, né? Então, ou seja, o político mal, o voto, né, mal e tudo, ele só fomenta, né, aquilo que não nos vai fazer crescer, ele só faz com que a mancha, né, ou seja, né, da corrupção, né, dessa má política e tudo se alastre, né? Então, ou seja, é como se fosse, né, de certa forma, um vírus mesmo que se alastra, ou seja, que se a gente não fizer algo, né, político, assim, no sentido de pressão e tudo, realmente é esperar acabar mandato e tal e fazer com aquela reciclagem, né? Só que, né, assim, aqui entra a questão do caráter, né? Porque quando a gente, como eu falei também, a política hoje é a guerra de ontem, né? Nós temos que pensar que, de alguma forma, os nossos filhos dependem das nossas decisões, dependem das nossas ações, não só nossos filhos, nossa família, o nosso vizinho, né? De alguma forma eles dependem, muitas vezes não diretamente, mas indiretamente, daquelas escolhas que você faz. E a gente só entrega aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que de bom a gente tem. Então, ou seja, um mau voto é uma coisa muito ruim de se entregar para o seu filho, para o seu sobrinho, né? Ou para alguém. É péssimo, né? É um atraso de vida Sim. mesmo. Então, por isso que tem que ter essa consciência política, saber mais dos valores. Com certeza. Né? Num momento, Diego, que a gente tem vivido tantas distorções de valores, Sim, né? Como que a ética, a avaliação mesmo, até a questão de conhecimento, para você avaliar, você precisa conhecer. Isso. E eu nem toquei em lei, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas falam, não, você tem que saber das leis, o cidadão é importante. Mas em questão de política, né, a lei não é tão necessária ainda, né? É mais esse olhar, né, assim, que de certa forma a gente fala que é filosófico e tudo, mas no fundo é humano. Então, ou seja, não deixa de ser, às vezes não precisa ser um expert, né, em leis e tudo e tal para avaliar, não. As questões básicas, mesmo comuns da vida humana e tudo, dá pra gente dar uma boa garimpada aí nos candidatos, né? Com certeza. E até antes mesmo de se criar a lei, ela é feita de acordo com a moral, com a ética, com o que a pessoa demonstra e tem, não é verdade? Isso mesmo. E aí eu queria chegar num assunto que eu gosto e que faz vem abraçar bem esse assunto nosso, que é fé e política. Sim. Né? Você definir a fé e a política, como elas andam junto, como que nós podemos falar aí. Então, fé e política, né? Para muitos um tema delicado, né? Em certo sentido ele é até delicado, mas ele pode, a fé e a política não são dissociadas, nunca estiveram, né? Isso começou lá com a tecnocracia, né? Com Deus instituindo Davi e tudo, então a fé e a política nunca se destituíram, né? Tudo. Ao contrário que as pessoas falam, falam muito assim, não vamos confundir religião com justamente, fé, nós não podemos falar isso, mas Jesus foi um homem político mesmo, né? Isso, e ele, como você falou também, ele não veio para pregar nenhuma ideologia política, né? Ele veio para salvar almas, né? Mas a salvação das almas tem frutos na política, e por isso que a política depende do que a pessoa é e como ela se compreende no mundo. Então, antes da política tem realmente a filosofia, né, e tal, essas coisas, né? E olha assim, que Jesus veio bem depois de Aristóteles, Platão, para, né, às vezes nos dizer isso, né? Sim. E essa questão da fé e política, ela nunca teve dissociada e ela não pode estar, né? Por quê? O que é a fé, né? Não em sentido teológico, né, coisa do tipo, mas a fé no sentido mais filosófico, mais político mesmo. A fé são aqueles valores transcendentais que a pessoa tem e que ela faz todos os atos dela, ou seja, ela espera que os atos dela venham não apenas corroborar a fé dela, mas fazer com que a fé dela a leve ao transcendente. Por exemplo, a própria noção de tempo, né, de valor, de liberdade, ela é metafísica, né? Ou seja, ela é transcendente, ela vai além do físico, né? Por exemplo, essa questão do tempo, né, da filosofia do tempo. Quando a gente separa um tempo, quando nós estamos aqui para ter e tudo, nós, de certa forma, colocamos um valor nesse tempo.
E nós fazemos atos, coisas aqui, que nós esperamos um vislumbre que vai gerar um bem comum para as pessoas. Então, assim, e a gente nem está falando de Deus ainda, né? A gente está falando só do tempo em si, como ele já é metafísico. Então, todas as nossas ações têm esse tom metafísico, né? Então, ou seja, a fé nunca esteve dissociada da política, né? Por quê? Porque a política, se ela parte do princípio da pessoa humana, ela tem como base o indivíduo, então os valores encarnados no indivíduo são necessários para a política. Por isso que a Igreja Católica, como construtora da civilização ocidental, toda essa questão da noção do que é o homem, desses valores humanos, dignidade da pessoa humana, né, direitos humanos, todos vieram de dentro da própria igreja. Né? Ou passaram por ali, vieram dali. Vieram dali. Porque se não fosse esses valores de liberdade, de família, né, de cultura, que nós, né, e a igreja organizou e salientou muito bem dentro da fé, não se teria a política que hoje nós temos, certo? Então, ou seja, é óbvio que a política está muito fragmentada e tudo por causa dessa dissociação da fé, que vem lá desde Maquiavel. Quando Maquiavel, né, ele tenta um assassinato de reputação contra o Papa, né, e tudo, e aí ele dissocia a fé dissocia a política dessa questão religiosa, da fé. Só que isso vai gerar outras e outras consequências, como, por exemplo, inúmeras revoluções. Por exemplo, de Napoleão Bonaparte na França, com a Revolução Francesa, né, que matou, dizimou todos que não concordavam com ele. Muitos deles eram católicos, né, e tudo por causa disso, porque não queriam se submeter ao poder temporal em vista do sobrenatural. Então, assim, a fé e política, elas sempre estão associadas, então não tem como a gente dissociar elas, né? E assim, a igreja tem direcionamentos, né, posicionamentos políticos, né, para dar, né, e para nos direcionar. E ela, como mãe e mestra, né, da humanidade, a instituição mais antiga do mundo, está aí há mais de 2000 anos, sabe muito bem, conhece muito bem o que é o homem, né, tanto as suas virtudes mais excelsas, quanto também as suas baixezas mais vis, né? E as suas capacidades. Sim, mesmo, com né? certeza. Que é o que a gente deve avaliar. Sim. A capacidade de cada pessoa, Sim. de cada político. Sim. E essa fé e política caminhando juntas, fala também para nós sobre a postura de político de Jesus. Sim, vou já começar com o Papa Francisco, quando ele diz que a política é a melhor forma de fazer caridade, né? E caridade não são meras ações sociais, né, pro outro e tudo, não é isso. Caridade é o amor de Deus em nós para o outro. Então, ou seja, é o quanto nós amamos a Deus que vai definir o quanto nós amamos o nosso próximo, né? Então, por isso que ele fala que a política é a melhor forma de fazer caridade, ou seja, é o melhor jeito de impregnar o Cristo no mundo, né? E quando essa questão política de Jesus está muito explícita, né? Por exemplo, quando eles vão entrar no templo, né? E ele fala assim: Pedro, vai e pesca um peixe, e lá vai ter 2 denários, um para mim e um para ti, vai e paga o imposto do templo, né? E a outra é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Muito famosa também. E por fim eu acrescentarei também com os Pilatos: meu reino não é deste mundo, se fosse deste mundo, teriam os anjos peleando e lutando por mim, né? E nenhum de poder foi dado se não viesse do alto, né? Então, ou seja, a questão política em Jesus, ela tem esse fim caritativo, né? Muitas vezes a gente vê, às vezes, né, de forma até errônea, né, assim, religiosos pregando estritamente a ação social, como Jesus e tal, mas Jesus não veio para a ação social, Jesus veio para salvar almas, para a alma humana, foi para isso que Jesus veio. Por quê? Porque toda desordem social vem de uma desordem interna, fruto do pecado original. E por isso que Jesus veio para o quê? Para sanar essa questão, para que as ações do homem se assemelhassem ainda mais a Deus. Então, ou seja, o caráter político de Jesus passa por essa questão. Eu acho essa colocação sua muito interessante sobre essa caridade. Nós sabemos aqui também, Diego, que o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que você rapidamente falasse para nós, finalizasse, né? Acho que eu vou ter que já finalizar. Sim. Agradecendo desde já a sua vinda aqui conosco e fazer suas considerações finais diante do que nós temos, né? Diante desse quadro que nós temos, essas distorções de valores que falta falar. Sim. Né? E como que é importante escolher bem o nosso candidato. Sim, agradeço a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui, Jerusalém, estamos à disposição, né, você sabe, e a TV Gerais, né, todo mundo que aqui está trabalhando. E o que eu poderia falar, né, assim, nessa questão, né, da política hoje
é essa, né, assim, que possamos ter em mente que a política, ela é uma arte, tão não só, né, de promoção ao bem, quanto também de vilipêndio, né, e de maldade. Então saibamos escolher bem o que nós vamos querer. Estamos, né, diante da vida e da morte, né, e vamos escolher então a vida. E a vida passa primeiro pela família, pela dignidade da pessoa humana, né, por essa valorização do trabalho, daquilo que a pessoa faz e daquilo que ela é na sociedade, né? Então, ou seja, para nós, dentro da política, né, o nosso olhar, o nosso viés tem que ser e tem que estar dentro desse molde, né? Caso contrário, né, o fruto, como a história já bem nos diz, é morte, revoluções, enfim, desordem, caos social, né? E saibamos, né, que estamos aqui para buscar o bem, né? Então, ou seja, muitas das vezes ele não vai vir pronto, nós temos que construir, construir e construir. E se nós estamos aqui hoje é porque antes alguém fez uma escolha muito acertada por nós, fez uma escolha muito certa por nós. E de alguma forma nós somos herança dessas escolhas né, boas, dessas ações boas. Então, o chamado é esse. Vamos fazer ações boas, né? E qual ação você está fazendo? Aquela que promove a vida ou a morte, né? E isso passa pelo voto. Verdade, muito bem. Gente, ele é bacana demais, não é? Nós queremos até deixar mais um convite para ele voltar para falar sobre outros assuntos. Sim. Ele que é membro do Centro Senhora da Luz e a gente quer falar um pouco também futuramente sobre o Centro Senhora da Luz para mostrar, né, que é uma escola também de formação em defesa da fé católica. Não é defesa, assim, mas para falar mais... estamos ali para ser formadores, para defender, sim, a fé católica, apostólica romana dentro do que é, né, da realidade. E foi um prazer muito grande estar com o Diego aqui, que veio acrescentar, né, e veio falar dessa importância dessa consequência. E como uma aqui que eu posso dizer, uma comunicadora do programa Gente de Expressão, esse final de semana é um final de semana muito importante para nós, para os municípios, para que se chegue até a presidência, até o mundo, vamos dizer assim, começa do município, começa das pequenas cidades. Então, que escolhamos bem o nosso candidato, quanto a prefeito, quanto a vereador. Tanto um, tanto o outro, né? Um depende do outro, cada um na sua posição, legislativo, executivo, judiciário. Então, que nós possamos refletir bem sobre a importância do nosso voto, que não seja um voto individualista, mas que seja um voto que faz bem à comunidade. Fica aqui o nosso carinho em relação a essa colocação. Muito obrigada pela audiência de vocês. Na próxima quinta-feira nós teremos uma entrevista muito interessante com o Gerley, que é de Belo Horizonte. É um jovem que saiu de Paraupeba muito novinho e conquistou horizontes em Belo Horizonte. Muito bacana a história deles, vocês vão gostar. Na próxima quinta-feira estará conosco. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!